Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos continuar estudando alguns assuntos importantes da nossa disciplina. Para hoje, então, espero que você já esteja com o seu livro didático e esteja também confortável para que você aprenda hoje, com mais um dia de excelência, tudo que for inerente à disciplina de arte. Te convido, então, a fazer parte deste momento escolar a partir de agora. Vamos lá estudar comigo? Bom, turma, agora com o livro aí na telinha de vocês, eu espero que vocês estejam com o livro em mãos. Nós vamos então trabalhar algumas características importantes de um movimento chamado romantismo, tá? Inicialmente eu vou fazer uma contextualização do que seja esse movimento. Para isso, eu gostaria que você colocasse logo lá na página de número 2, tá? Página de número 2. Você vai encontrar essa informação aqui. Amada imortal. E nós temos aqui, ó, esta imagem, que é um retrato do Beethoven, tá? Que é um nome conhecidíssimo na música, tá? E nós temos aqui um comentário que diz: meu amigo, meu tudo, meu próprio eu. Espero que possamos nos ver logo. Meu coração está repleto de muitas coisas para falar-lhe. Há momentos em que sinto que as palavras não dizem nada. Alegre-se, permaneça meu verdadeiro, meu único amor, meu tudo, como sou eu. Aí nós temos Retrato de Ludwig van Beethoven por Johann Peter Theodor, né? Publicado no periódico Caecília, Hamburgo, 1833. E aqui embaixo nós temos algumas considerações a serem refletidas. Vamos rapidamente fazer essas considerações, essas reflexões, porque eu gostaria de pensarmos mais além, tá? Essa introdução aqui já dá para termos ideia do que nos espera no nosso capítulo. Vamos ver então aqui as reflexões. O trecho acima faz parte de uma correspondência. Alguém da turma poderia lê-lo em voz alta? Acabei de fazer, né? 2. Em que contexto essa carta poderia ter sido escrita? Pense. Nós, lendo aqui, a impressão que nós temos é que é uma carta de amor, né? 3. Você já escreveu uma mensagem declarando seu amor? Se sim, chegou a enviar ou não teve coragem? 4. É possível dizer que a carta que você acabou de ler foi enviada por uma pessoa romântica? 5. Para você, o que é ser romântico? Agora sim, eu entro em uma reflexão importante, tá? Vamos fazer o seguinte. Nós temos uma ideia de romance como uma situação em que há um casal, né? E este casal, quando um ama o outro e este amor é recíproco, os dois podem viver juntos um romance. E aí você tem que pensar o seguinte: mas professor, qual é a origem do nome romance? Bem, eu posso te ajudar. O que eu posso dizer é o seguinte: nós tínhamos um período, tá, artístico e literário chamado romantismo. O romantismo, ele tinha uma característica essencial, que era a exaltação de sentimento. Então, tudo que nós tínhamos dentro deste movimento, nós tínhamos esse sentimentalismo, esse exagero de sentimentalismo em alta. Quer ver um exemplo? Aqui eu pego um livro, Lucíola, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Vocês vão estudar no ensino médio. Lucíola é de um autor chamado José de Alencar, tá? Ele é um nome que pertenceu ao movimento do romantismo no Brasil, na literatura, naturalmente. Ele vai fazer o quê? Ele vai narrar a história de Lucíola a partir das suas impressões sentimentais. Então, ele vai enaltecer de forma exagerada os sentimentos dela e o sentimento dos personagens também. E os sentimentos dos personagens, tá? Professor, mas essa é a única
característica? Não. Nós temos também, como uma outra característica, uma exaltação à pátria, tá? Nós vamos observar, inclusive, que tanto os livros, quanto as pinturas, quanto as formas musicais, elas vão ter este teor, além de sentimental, de exaltação à pátria, à nação. Então, o romantismo, ele chegava, em muitos momentos, a ser, inclusive, desagradável, de tanto exagero sentimental que tinha. Só para você ter noção, ó, aqui, por este material, nós vamos observar o emprego das palavras meu, meu, meu. 3 pronomes possessivos. Depois, ó, meu de novo, né? Depois, quando você vai lendo, meu, e assim vai. Este exagero, até em algumas classes gramaticais, que é o caso do pronome, chega a ser uma característica do romantismo, que é justamente para dar esse tom de forma mais intensificada, tá? No caso, o tom intensificado. Mas não é apenas a escolha das classes gramaticais, mas a escolha dos nomes, dos substantivos, dos adjetivos também contribuem para essa forma de ideia. Veja, meu anjo, meu tudo, meu próprio eu. Só pela demonstração inicial aqui deste pequeno texto, nós já vamos entender que há um teor emocional aí. Tá? Então, quando nós falamos em romantismo, você precisa lembrar dessa característica específica. Tá? Em relacionado a Beethoven, ele foi um nome na música, é claro, mas até na música nós vamos ter ali riquezas românticas de formas inigualáveis. Vamos dar continuidade ao nosso material. Se você colocar lá no nosso livrinho, na página 3, o nosso livro vai mostrar aqui alguns objetivos que nós vamos precisar chegar até o final deste capítulo. Quais são esses objetivos? Estudar o movimento artístico conhecido como romantismo, tá? Nós vamos entender quando o romantismo iniciou, qual foi a importância do romantismo, tanto na Europa quanto no Brasil, tá? Nós vamos compreender que os compositores desse período se inspiravam nas próprias emoções, ou em histórias românticas de sua época e buscavam produzir uma obra original com sua marca. Além disso, nós vamos aproximar também nós, tá? Tanto eu quanto vocês, do universo da música clássica por meio da fruição de obras de Beethoven. E aí eu gostaria de lembrar sobre o nome fruição. Foi um nome, toda vez que eu falar nome, tá? Significa substantivo. Vamos só resgatar essa ideia lá de língua portuguesa. Toda vez que eu falar em fruição, significa prazer, tá? E, inclusive, eu vou fazer uma retomada das questões da aula passada, já, tá? E descobrir qual é o papel do copista na produção de uma partitura. Então, veja o quanto o nosso material ele é enriquecedor. Nós vamos pensar bastante acerca do que é o romance, tá? De que forma o romance pode ser entendido. Para isso, então, vamos fazer um resgate das nossas questões trabalhadas na última aula, porque eu quero pegar aqui, ó, o conceito de fruição, tá? Vamos lá. Aqui o nosso exercício. Fui rápido. Coloquei aqui, inclusive. Olha aqui as questões. Primeiro, quais são as várias formas... Quais são as várias formas de arte que você conhece? Você poderia ter dito para mim aí pintura, música, conto literário, enfim. Depois, o que é fruição artística? É aqui que eu quero chegar, tá? Vejam bem, fruição artística, turma, nada mais, nada menos que um prazer em produzir uma obra de arte, em produzir uma pintura, produzir um conto literário e entender os mecanismos daquela determinada obra, tá? Isso significa fruição. Toda vez que você ouvir falar em fruição, você vai ligar ao conceito do prazer. Não é o prazer carnal, é o prazer sentimental, tá? E esse processo de fruição, ele é exaustivamente trabalhado no romantismo, tá? Se você ouve uma música, não sei, vou dar aqui como exemplo Billie Eilish, né?
que hoje os jovens estão ouvindo bastante, e você se emociona, significa que algo despertou você ali uma sensibilidade em relação àquela música. Isso foi uma fruição, tá? Depois eu pedi para que você fosse ler aqui os fragmentos, ou melhor, o fragmento de uma linha de ideia, tá? Depois pedi para que você citasse as funções da arte, que são várias, tá? Uma delas, expressar emoções, expressar sentimentos, fuga da realidade, tá? Então você deveria ter respondido dessa forma. Pedi para que você também fizesse uma análise semiótica dessa imagem. Além disso, pedi aqui para você me dizer qual a relevância da disciplina de arte na sua vida pessoal, tá? As respostas, assim, foram sensacionais. Pedi também para você pensar sobre a relação do estudo da arte com os dias atuais. E aqui é uma pergunta extremamente relevante, porque a arte nos faz ter este senso crítico. Essa é a relação. Nos faz entender o modo como a nossa sociedade se opera, como a nossa sociedade vive, como a nossa sociedade se manifesta em determinadas situações. E o meu papel enquanto ser humano dentro desta sociedade, tá? Então, a arte, ela tem esta característica essencial. Depois eu pedi para você pesquisar o nome de 2 artistas e dizer quais foram as suas principais obras, tá? Você poderia ter citado Beethoven na música, você poderia ter citado José de Alencar na literatura, você poderia ter citado Eugène Delacroix na pintura, tá? E aí ficava realmente a seu critério, ok? Vamos voltar agora ao nosso material. Pronto, aqui estamos. Vamos lá então. Nós temos aqui, ó, o trecho presente na abertura deste capítulo faz parte de uma carta escrita pelo compositor alemão Ludwig van Beethoven para sua amada. Olha que interessante, né? Acredita-se que ela nunca tenha sido entregue. Também não se sabe ao certo quem foi essa mulher, pois a carta não revelava o nome dela. Turma, vou trazer inclusive um comentário, tá? Nós tínhamos um movimento, ele não era exatamente um movimento literário, mas foi o primeiro movimento que nós tivemos conhecimento, chamado trovadorismo, um movimento que já tinha ali impressões artísticas. Dentro do trovadorismo, nós tínhamos poesias que eram cantadas, tá? Então vejam, antigamente as poesias eram cantadas. Com o decorrer do tempo, o decorrer dos anos, as poesias passaram a ser escritas, tá? Mas veja, ainda na época em que nós tínhamos o trovadorismo, nós também tínhamos rei, rainha, nós tínhamos o bobo da corte, e ali ainda não existia a língua portuguesa como nós conhecemos hoje. O que existia era o galego português. Mas, professor, por que o senhor está comentando tudo isso? Porque é preciso que nós entendamos alguns termos que são importantes para a construção de ideia da nossa aula de hoje. Qual é o primeiro termo? É justamente o amor, tá? E amizade. Nós vamos entender o seguinte. Antigamente, o fato de você gostar de uma pessoa, ali já estabelecia uma relação. Nós tínhamos então aí o nome amigo, tá? Que fazia referência à amizade. A pessoa que eu amava era meu amigo. No caso, era minha amiga, tá? Com o decorrer do tempo, esse amigo, amiga, perdeu essa noção voltada para a questão mais prazerosa do amor, tá? E teve uma relação mais profícua com amizade. Quando veio o romantismo resgatou essa ideia de romance, consequentemente essa ideia de amigo. Perdurou nos dias atuais? Não. Mas foi um resgate. Então significa o quê?
que a partir do momento em que eu escrevia uma carta para uma pessoa de que eu gostava, essa pessoa ela era a minha amiga. Tá? No caso do Beethoven, a carta nunca foi entregue, né? Pelo menos é o que o nosso livro trouxe aí de informação. Mas o que você deve levar em evidência? A forma como ela foi escrita. Porque ele traz aí uma abordagem tão emocional e sentimental na sua carta que chega a ser um exagero. Vamos imaginar você, se você envia uma carta para o seu crush ou para sua crush, tá? Você com certeza não vai querer fazer qualquer coisa, então você vai escrever meu anjo ou meu alguma coisa ali que identifique que você está apaixonado, tá? E aí eu preciso lembrar de uma coisa, nesse período do romantismo, a paixão é diferente de amor, tá? A paixão tem relação com prazer carnal e é momentâneo. Uma hora acaba o prazer, tá? Uma hora acaba a paixão. O amor não. O amor era para a vida inteira, tá? Então vejam como o romantismo ele traz até esse conceito para que nós possamos refletir. Tá? Aqui nós temos uma pequena biografia do Beethoven, vou deixar que vocês leiam, tá? Aqui nós temos aqui um pequeno glossário, nós temos uma informação aqui sobre o cinema, Minha Amada Imortal e tal. Vou deixar que vocês leiam calmamente, tá? O que eu quero é partir aqui para as próximas páginas que vão nos interessar também. Nós temos aqui uma outra situação. Eu vou fazer de tudo para deixar no link da nossa aula de hoje o áudio da sonata número 9 para piano e violino, tá? Que é para você ter como uma ideia de como que as sonatas eram produzidas. Eu vou tentar porque eu tenho que tomar cuidado com os direitos autorais, tá? Mas se eu não conseguir, eu vou fazer de tudo para enviar até para o nosso grupo, tá? Do WhatsApp. Mas se eu realmente não conseguir, eu vou deixar para mostrar essa música para vocês no final do bimestre. Que aí eu espero que nós já vamos estar ali no modo presencial e aí fica mais interessante para a gente, tá? Que é para que você tenha a percepção de como a melodia era, de como e quais são as sensações que você pode sentir ouvindo a sonata número 9, tá? E aí aqui eu vou adiantar um pouquinho. Nós temos aqui, inclusive, o conceito do que é sonata, tá? Daí nós temos na música sonata e na literatura soneto, tá? Na música sonata é um tipo de composição musical para um único instrumento ou para um pequeno conjunto, tá? A sonata normalmente é dividida em 3 partes que se relacionam entre si. Então nós vamos observar aqui, a sonata é uma coisa, a sinfonia é outra, o concerto com C é outro e os movimentos também é uma outra situação, tá? Eu cheguei a comentar na nossa última aula sobre movimentos artísticos. Por exemplo, o romantismo é um movimento artístico. O realismo, um outro movimento artístico. O trovadorismo, que eu comentei há pouco, é um outro movimento também. Professor, mas o que significa movimento? Nós temos vários conceitos. Um dos conceitos, assim, que são essenciais para que você tenha ideia, é que dentro de um movimento nós temos um grupo de pessoas que compartilham dos mesmos ideais. Então, dentro do romantismo, vários artistas eles vão compactuar com as mesmas ideias, com as mesmas ideologias, com os mesmos objetivos, tá? Então, dentro do romantismo, nós vamos ter número de autores, número de poetas, número de pesquisadores também, tá? De artistas que vão compactuar com um único objetivo. Único não, mas com os mesmos objetivos. Mas voltando aqui para a sonata e para a sinfonia, nós vamos observar uma relação aqui, ó, que é preciso que você tenha em mente. Enquanto a sonata é um tipo de composição musical, a sinfonia é uma forma de composição, tá? E é executada por uma orquestra, ou seja, por músicos que tocam uma grande variedade de instrumentos. Eu espero que até o final do nosso bimestre eu consiga
levar para a sala de aula um vídeo que mostra ali um concerto musical. Que nós temos a figura do maestro, né? Olha, uma palavra do espanhol, né? O do maestro, tá? E ali nós temos uma pleiade de artistas que tocam vários instrumentos. O violino, enfim. É interessante nós pensarmos a importância de cada artista ali. Vejam agora essa reflexão que eu trago para vocês. Nós temos ali, ó, o violinista, o pianista e por aí vai. Cada um usufrui de um instrumento diferente, mas todos estão pelo mesmo objetivo, pela sonoridade, tá? Então vejam que isso cria um movimento dentro de nós e dentro dos artistas, que é um movimento de fruição. Lembra o que é fruição? De prazer artístico, tá? Tanto a sonata quanto a sinfonia são características importantes que nós estamos vendo aqui para entendermos essa parte musical dentro do romantismo. Não esqueçam, tá? Nós estamos estudando romantismo, mas nesse primeiro momento nós estamos dando ênfase à parte musical. Porque dentro do movimento romantismo nós temos a música, nós temos a poesia, nós temos os contos, os romances e por aí vão, tá? Por aí vão e por aí vai, ok? Então tenha em mente tudo isso aí. Aqui, como eu estava comentando, em relação ao concerto, nós temos a sinfonia, ela difere do concerto, com C, tá? Que com S é do verbo concertar. Do concerto com C, em que o instrumento solista, tá? Ele vai dialogar com a massa orquestral. E aí vai formar uma forma harmônica. Já assistiram ao filme Soul? É um filme da Disney, na verdade, não é nenhuma propaganda, tá? É para que você tenha ideia ali do personagem principal, que ele é um músico. Depois eu quero que você, inclusive, pesquise sobre músico e musicista, tá? E me diga depois qual é a diferença. O papel do músico e a forma como ele entra em êxtase ao tocar o instrumento. Tá? Neste caso, esse êxtase que ele sentiu é a fruição. Então veja que até o fim da nossa aula nós vamos, até o fim deste capítulo, na verdade, nós vamos estudar bastante sobre a fruição. Isso mesmo, fruição como prazer. Depois o nosso livro traz uma outra ideia, tá? As diferentes partes que normalmente compõem a sonata são chamadas de movimentos. Esse movimento dentro aqui da sonata, tá? Porque veja que esse movimento está com M minúsculo. O movimento romantismo é com M maiúsculo. E aí, muitos alunos me perguntaram também o seguinte: professor, mas qual a diferença de arte com A maiúsculo, arte com A minúsculo? Já que eu vou aproveitar aqui um momento. Bem, turma, é bem fácil de ser explicado isso, de ser entendido. Arte com A maiúsculo significa ciência, disciplina. Arte com A minúsculo significa manifestação artística. Exemplo, se eu levo para a sala de aula um quadro do Salvador Dalí, o quadro ele é uma manifestação artística, A minúsculo, que nós vamos estudar na disciplina de arte com A maiúsculo, tá? Então é preciso termos essa ideia, essa concepção na nossa mente, perfeito? É importante, muito importante isso. E vale aqui para movimentos também. Movimento com M minúsculo e movimento com M maiúsculo, tá? Bem, e por aí vai, eu vou deixar que vocês façam essa leitura, depois realizem aqui, ó, essa atividade da parte aqui de organiza as ideias e em seguida passem para cá, ó, cartas de amor e música romântica. Vejamos o que o nosso material diz, tá? Ouça a música Rosa, na voz da cantora carioca Marisa Monte. Essa valsa choro foi composta por Pixinguinha em 1917 e em 1937 recebeu letra de Otávio de Souza.
Turma, eu adoraria mostrar, na verdade, esse vídeo aqui para vocês. Mas como nós usamos a plataforma do YouTube, se eu mostro para vocês dentro do meu vídeo, nós vamos ter aí um pouquinho de conflito por conta dos direitos autorais. Mas não é problema, nós vamos ler como que essa música é disposta. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nas palavras, como elas são trabalhadas, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Rosa, Pixinguinha, Otávio de Souza. Vamos lá. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar e conduzir-te um dia ao pé do altar. Olha que maravilha. Nós temos aqui, ó, um nome Rosa. Vamos interpretar? A rosa, tanto na literatura quanto na arte, ela está ligada ao que é sensível. E em alguns momentos também está ligada a questões eróticas, tá? Mas aqui, pelo que eu acabei de ler com vocês, não tem a ver com erotismo, tá? Tem a ver com essa parte de sensibilidade. Tanto que o nosso poema começa com perdão. É uma música, eu sei, mas uma música é poema, tá? Perdão. Vejam, aqui alguma coisa aconteceu. O eu lírico, tá? Ele pede perdão e nós só pedimos perdão para quem ofendemos. Então, de alguma forma, o eu lírico ofendeu a sua amada. Mas ofendeu como? Bem, aí nós não sabemos ainda. Se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor. E aí, olha só, esse fato de enaltecer a flor significa que ele faz uma ideia, ele cria uma imagem da mulher como um sinônimo de delicadeza, de sensível, tá? Normalmente a flor, ela é sensível às impressões. Se você pega a pétala de uma flor, por exemplo, você ali vai deixar uma impressão nela. Se ela falasse, por exemplo, ela já ia chorar com certeza, porque ela é muito delicada. Mas o que acontece é que se você apertar com força, você chega a deixar as suas impressões digitais de forma mais nítida. Isso significa, então, que ali houve um certo grau de sensibilidade. Já aqui, o eu lírico, ele faz algo para sua amada que ele deixou impressão nela. E pelo visto não foi uma impressão positiva, né? Ó, meu peito não resiste, ó meu Deus, ele já não sabe mais para quem apelar e ele apela para Deus. O quanto é triste a incerteza de um amor. Opa, aqui nós já temos então uma característica. Ele ama, mas ele não é amado, né? Então, essa foi aí a situação que fez o eu lírico estar se declamando, caindo em rios e lágrimas, tá? É uma característica do romantismo, lembra? O exagero de sentimentos, o exagero das sensações, enfim, esse exagero demais. Eita, exagero demais, que pleonasmo, esse exagero, tá? Então vejam o quanto nós vamos perceber as impressões do romantismo aqui, tá? Depois ele continua, que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Provavelmente ele já até sonha em casar com a mulher, mas não é algo recíproco, como eu falei, ele ama, mas não é amado. E quantas vezes na nossa vida nós não amamos pessoas que não nos amaram na mesma intensidade. Que legal, né? Turma, vou deixar então que vocês terminem de fazer a leitura. Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje.
Peço desculpas, inclusive, se em algum momento eu trouxe muitas informações, mas foi necessário para que vocês entendam como que essa linha, essa vibe do romantismo, ok? Dúvidas vocês podem me perguntar. Estou aqui para ajudar e não para dificultar. Aos alunos que fazem atividade adaptada, podem me procurar, tá? Estou aqui para isso. Aos alunos que também não fazem atividade adaptada, podem me procurar. Também gostaria de agradecer, em decorrência da nossa última aula, eu recebi muitos elogios de vocês que gostaram de como eu trouxe ali questões voltadas à fruição, aos movimentos, da forma como eu fiz as minhas interpretações de algumas situações da arte, enfim. Isso é arte de fato. A arte ela nos faz ver como é o mundo. E eu quero que vocês vejam o mundo comigo, ok? Terminamos por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, se assim eu quiser. Tchau, tchau, turma!